Alô pessoal, bora para a segunda parte do vídeo de Portugal Studio. Prepara o café e bora programar, viu? Então veja só, esse vídeo aqui é a continuação da segunda parte do vídeo de Portugal Studio, que foi um vídeo na verdade que eu fiz, uma videoaula que eu fiz para uma aluna que estava em atendimento domiciliar. Não tinha intenção nenhuma em fazer canal do YouTube, mas acabei jogando no YouTube para poder facilitar que ela visse o vídeo. E algumas pessoas estavam pedindo para a continuação desse vídeo, né? Então, decidi fazer agora a continuação. Só que ao invés de fazer um vídeo, como o primeiro vídeo foi 1h e 10 minutos por aí, então ao invés de fazer um vídeo muito grande, uma videoaula extensa, eu estou separando em partes agora, né? Então, essa segunda parte eu vou falar sobre laços de repetição, no caso o enquanto e o faça enquanto. Então vou tentar fazer um vídeo menorzinho aqui. E as partes seguintes, elas vão tratar do resto do assunto, né, de Portugal Studio. E aí assim que eu terminar os vídeos específicos sobre Portugal Studio, não vai ser muita coisa, né? Porque na verdade a intenção do Portugal Studio é só dar uma base sobre o algoritmo, né? É interessante para quem está começando a programar agora, né? Para quem está iniciando um curso de computação, inclusive. E aí, terminando a parte de Portugal Studio, eu vou fazer outros vídeos sobre outras linguagens, né? E a ideia é fazer isso aqui um canal sobre programação, né? Aprender algumas linguagens de programação e tentar trazer coisas atualizadas, né, para vocês, beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui, o roteiro é o seguinte: enquanto e faça enquanto, que são laços de repetição. Tá, mas como assim laço de repetição? Imagine a seguinte situação: você tem um problema em que, aqui é um problema bem simples, só um exemplo, onde você tem que listar todos os números de 1 até 100, certo? Imagine aí que por algum motivo você tem que fazer um programa que liste todos os números de 1 até 100, ou que faça qualquer coisa repetitiva. Então, por exemplo, você poderia fazer aqui, como está aqui na apresentação: escreva 1, barra N, para pular a linha, escreva 2, barra N, escreva 3, até chegar no 100. Está claro aí que vai ser um trabalho muito repetitivo. Você vai ter que escrever o mesmo comando 100 vezes, só trocando número, né? E se fosse de 1 até 1000, ou de 1 até 10.000, ou de 1 até 1 milhão, né? Ia ficar praticamente impossível você fazer esse código aí, né? Então aí nessas situações, né, é que entram os laços de repetição. Um laço de repetição é quando você tem um bloco de instruções que se repete de acordo com um critério, né? Então, por exemplo, eu quero listar os números de 1 até 100. Então, eu posso começar de 1, né? Como estou começando aqui, né, nesse exemplo, e vou ficar repetindo o código até chegar em 100, né? Então, ou seja, tem um critério aí para fazer essa repetição, né? Não é repetição de qualquer jeito, aleatória. Você tem que ter uma forma de, inclusive, um mecanismo para dizer até onde vai essa repetição. Senão o seu programa, inclusive, pode ficar repetindo para sempre, né? Entrar no que a gente chama de loop finito e vai simplesmente travar, né? Então, nesse caso aqui, como a gente quer escrever os números de 1 até 100, a ideia é o quê? Começar do 1 e ficar repetindo até chegar no 100. Então, ou seja, como tem ali a palavra-chave enquanto, você vai repetir enquanto o número não chegar em 100, né? Ok? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso no Portugal Studio? Primeiro eu vou apresentar aqui a vocês o comando enquanto, na instrução enquanto, que ela tem essa seguinte estrutura, né? Você tem a palavra-chave enquanto e uma condição entre parênteses, certo? Tá, para que serve essa condição? Enquanto essa condição for verdadeira, o código que tiver aqui dentro será repetido, né? Vai ficar repetindo constantemente. Então repare também que a gente tem aqui agora essas duas chaves, abre-chave e fecha-chave. Essas duas chaves, elas vão delimitar o escopo desse laço, o escopo do enquanto. Como assim? O que quer dizer o escopo? Esse bloco aqui, ele é o escopo do enquanto, então tudo que tiver entre essas duas chaves, o abre e fecha-chave, vai ser repetido enquanto essa condição for verdadeira. No momento que essa condição deixar de ser verdadeira, ou seja, quando essa condição for falsa, esse escopo aqui, o código que está nesse escopo vai parar de ser repetido, e se tiver algum código aqui embaixo, o programa vai continuar dali para frente. Lembre na primeira aula, primeira parte, que eu explico que o algoritmo, né,
no caso do Portugal Studio principalmente, ele é um conjunto de instruções de sequência, né? Você vai executando em sequência. Então, você tem esse escopo aqui, vai ficar repetindo enquanto for verdadeiro, deixou de ser verdadeiro, ele continua daqui para baixo, que estiver lá embaixo, correto? Outro detalhe, nesse escopo aqui, se porventura eu criar uma variável, declarar uma variável nesse escopo, essa variável só será válida, só vai existir dentro do escopo. Se eu tentar acessar essa variável que eu criei aqui dentro, fora do escopo, lá embaixo, ela não existe mais. Ou seja, declarou a variável no escopo, ela passa a existir no escopo, finalizou o escopo, ela deixa de existir, ok? Tá, então, como a gente já viu agora essa estrutura do enquanto, vamos tentar fazer isso no Portugal Studio, né? Então, vou fazer o seguinte, se eu quero listar os números de 1 até 100, então vou precisar de uma variável que nos laços de repetição geralmente a gente chama de contador, né? Declara como inteiro. E eu vou chamar de contador mesmo, né, para facilitar, contador. Ok? Essa variável contador tem que começar em 1, já que eu quero contar de 1 até 100. Então, vou atribuir o valor 1 ao contador, beleza? E aí eu vou entrar agora com o meu laço de repetição, meu enquanto. Enquanto contador for menor ou igual a 100, eu vou escreva contador e dar um salto de linha, né? Para não ficar tudo na mesma linha. Então, repare, eu tenho aqui, inclusive preste atenção que quando eu coloco o cursor aqui nessa abre-chave, ele já destaca aqui o fecha-chave, ou seja, facilita para você entender onde é que está o escopo aí do enquanto. Então, dentro desse enquanto aí, eu tenho uma instrução escreva, contador e um salto de linha. Será que está pronto? Tem um problema aí. Vou executar e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Repare que aqui embaixo no console está saindo o número 1 o tempo todo. E não é por menos, né? Porque contador é igual a 1. Eu estou mandando escrever o contador e soltar uma linha. Mas a intenção é o quê? Contar de 1, 2, 3 até chegar no 100. Esse meu laço enquanto, do jeito que está feito aí, ele está em loop infinito. Ou seja, ele nunca acaba. Por quê? Porque ele vai ficar executando, na verdade, enquanto o contador for menor ou igual a 100. Porém, contador é 1. 1 é menor ou igual a 100, verdadeiro. Então, esse enquanto vai estar sempre verdadeiro. Ou seja, nunca termina essa repetição. Eu tenho que agora fazer algumas modificações no meu laço de repetição para que, o contador avance, que só está em 1, né? E 2, chegar na hora que ele vai parar, né? É quando chegar quando passar do 100. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, contador mais. Lembrando que contador mais, eu estou pegando o variável contador, que inicialmente vale 1, e acrescentando mais 1. Então, de 1 ela vai para 2, de 2 ela vai para 3, de 3 para 4, e assim sucessivamente. Então, repare que agora eu tenho duas linhas de código dentro do escopo do meu enquanto. Ou seja, essas duas linhas vão ficar se repetindo enquanto o contador for menor ou igual a 100. Né? Então, quando entrar aqui no enquanto, o contador que é 1 vai escrever 1 na tela. Em seguida, esse contador que é 1 passa a ser 2. Aí ele repete. O que acontece na prática, né? O Portugal volta aqui para a linha do enquanto e vai testar. Contador é menor ou igual a 100. Como o contador vai ser 2 nessa situação agora, né? 2 é menor ou igual a 100, verdadeiro. Então, ele novamente escreve. Vai escrever 2 agora, né? Não vai escrever mais 1. Contador que era 2 vira 3. E aí volta. 3 menor ou igual a 100, verdadeiro. E ele vai repetindo, até o momento que contador que era 99 vai virar 100. Aí ele vai testar 100 menor ou igual a 100, verdadeiro. Repare que estão igual aqui, viu? Então é menor ou igual. 100 menor ou igual a 100, sim, verdadeiro. Vai escrever o 100 na tela. E o contador que era 100 vai virar 101. E aí, quando voltar aqui em cima, ele vai testar 101 é menor ou igual a 100, falso, já não é mais verdadeiro. Então, nesse momento, o laço de repetição do enquanto encerra, ele vem para cá para o final do enquanto. Como não tem nada aqui para fazer, acabou o programa. Vamos testar? Então, vou dar aqui o play. Então, repare que ele veio lá de cima, do 1, 2, 3, até chegar no 100. Então, deu certo. Se eu mudar aqui, vou mudar para 30, por exemplo. Der o play, ele vai de 1 até 30. Então,
Funcionou. Eu poderia colocar aqui, inclusive, agora 100 mil. Se eu der o play, ele vai rodar de 1 e só vai parar quando chegar em 100 mil. Então, repare que com poucas linhas de código eu consigo fazer um laço de repetição que me dá, que seria equivalente a 100 mil escrevas, né? Sendo que eu só usei um escreva no código. E se for contar as linhas de código, né? Se for contar inclusive esse fecha-chave do enquanto, tem o que aí? 6 linhas só de código. E eu fiz essa repetição toda. Então, que vai demorar para terminar, né? Que é muito bom, eu vou parar essa execução. Então, consegui fazer aí, né, a minha repetição usando o enquanto, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Inclusive está aqui a solução do slide, só que eu só troquei a variável que usei contador no código do exemplo e no slide está aí. Por que eu usei no slide? Porque geralmente, se você for olhar alguns códigos, códigos no geral, em livros de programação no geral, até códigos se achar na internet, geralmente o pessoal usa a variável i como contadores, né? E laços de repetição. Né? Eu usei a palavra contador no exemplo ali só para facilitar mais a questão do aprendizado aí, mas geralmente se usa o i. Porém, não importa a variável que você usar, o importante é que a variável que você declarou seja a variável que você usou, o nome que você quiser, né? Desde que seja um nome válido de variável na linguagem que você estiver utilizando. Outro problema aqui para a gente praticar, solicite a temperatura do paciente. Enquanto for menor que 36,5, continue medindo. Se for maior, avise que está com febre e mande-o para o hospital. Qual a intenção aqui desse problema? Agora a gente vai solicitar dados do usuário. A gente vai ver que esse enquanto funciona também com informações que são obtidas através do usuário, né? Vamos mudar aqui, volta para o Portugal Studio. Eu vou fazer o seguinte. Como temperatura é um número temperatura é um número real. Então, real temp. Temp vai começar o quê? Vou botar aqui 36,5, que é a temperatura que... Opa, faltou igual. Temperatura que... O limite, né? Para poder você estar com febre, né? Então, enquanto temperatura... Vou colocar aqui no temp. Menor ou igual a 36,5. Eu vou pedir a temperatura, né? Digite a temperatura do paciente. E vou fazer um leia, né? Leia no temp. Vou acrescentar mais uma coisa aqui. Se a temperatura for menor ou igual a 36,5, eu vou usar o escreva não está com febre. Ok. Então, repare só. Temperatura começa com 36,5, enquanto for menor que 36,5, menor ou igual, na verdade, né? Eu vou escrever na tela, digite a temperatura do paciente, vou ler a temperatura que o usuário digitar, e se for menor que 36,5, né, eu vou escrever que não está com febre, e aí o enquanto vai repetir, né, assim como fez com o exemplo do contador. Se por acaso o usuário digitar um valor maior que 36,5, esse enquanto ele vai parar de repetir, né? Então repare, cliquei aqui na chave de abertura, o escopo fecha aqui. E ele vem aqui para baixo. Vou colocar aqui, escreva, está com febre, vá ao hospital. Então repare que já muda alguma coisa aí, ou seja, tem um código depois do enquanto que no outro exemplo não tinha. Então aqui quando o enquanto acabar, ele vai vir para essa linha 14 e escrever essa mensagem. Isso aqui na verdade também é para demonstrar que enquanto estiver repetindo, ele não continua o programa, né? Vai ficar lá dentro do escopo do enquanto. Só sai daquele escopo e continua quando a condição deixar de ser verdadeira. Então vamos rodar o programa. Tá, digite a temperatura do paciente. Vou colocar 36. Não está com febre. De novo, digite a temperatura do paciente. Vou colocar 35. Não está com febre. E vai ficar repetindo. Enquanto eu botar um número abaixo de 36,5, ele vai ficar repetindo. Se eu colocar 36,5, né? 36,5, repete ainda por causa do igual. Mas assim que eu puser um número maior que 36,5, baixa um décimo a mais. Está com febre, vou ao hospital. Por quê? 36,6 não é menor que 36,5. Ele vai sair do enquanto e vai continuar o programa a partir da primeira linha
após o fim do escopo do enquanto, ok? Então, ou seja, o enquanto fica repetindo, quando ele encerrar, a condição não for mais verdadeira, ele deixa de executar e continua o programa. Voltando, né, à apresentação. Opa, cadê? Tá, ok, então foi até aí a parte do enquanto, né? Só recapitulando. Tem lá o enquanto, e quando a condição for verdadeira, repete o que está no escopo, o código. Deixou de ser verdadeira, para de repetir e continua o programa dali para frente, ok? Porém, no Portugal Studio, temos também a estrutura faça enquanto. Então, qual é a diferença básica? No enquanto, que a gente já fez, pergunte antes de fazer. Tá, mas como assim pergunte antes de fazer? Vamos voltar ao exemplo aqui, né? Eu tenho a condição no início da minha instrução de repetição, né? Antes de abrir o escopo. Suponha que eu diga que temperatura seja inicializada com 37, ou seja, a variável tempo está começando com um valor que já vai dar falso aqui na condição do enquanto. Se eu rodar o programa, imediatamente ele já disse, está com febre, vá ao hospital. Por quê? Porque o código dentro do enquanto não chegou a executar, ele já pulou direto para a linha 14 aqui nesse exemplo. Por que não executou? Porque a temperatura é menor ou igual a 36? Não, já deu falso de cara. Ou seja, no enquanto, né, a gente costuma dizer que pergunte antes de fazer. Já no faça enquanto, faça primeiro, pergunte depois. Como é que muda aí? Aqui está o exemplo do código da temperatura, né, usando o faça enquanto. Repare que eu não inicializo o valor da variável tempo. Vou passar esse código lá para o Portugal Studio. Então, está aqui o código no Portugal Studio. Então, qual a diferença? Eu não inicializei a variável tempo, ou seja, eu não digo logo de cara qual é a temperatura. Então, não vou ter aquele problema de a repetição não chegar a ser executada. Por quê? No faça enquanto, a minha repetição ela é executada pelo menos uma vez. A primeira vez vai ser sempre executada. Ele vai fazer, como a instrução diz, faça, né? Ele vai fazer o quê? Vai escrever, digite a temperatura, vai ler a temperatura. Aí, se for menor ou igual a 36,5, vai dar aquela mensagem que não está com febre. E vai repetir enquanto for menor ou igual a 36,5. Então, ou seja, nesse caso aqui, eu sempre tenho a primeira repetição. 36 já está com febre. 37 já está com febre. Tá, e qual a diferença aí nos dois casos? A diferença é que no enquanto, né, como eu mostrei no slide, pergunte antes de fazer. Então ele sempre vai testar a condição antes de fazer a primeira vez, a primeira repetição. Se for falso, ele nem executa nada, né? E no faça enquanto ele testa depois, né? Ele primeiro executa a repetição para depois testar. Nesses casos, como esse exemplo aqui, que eu peço a temperatura para o usuário, minha repetição vai depender de algo que o usuário digita no teclado, né? Então, nesse caso, eu preciso que o usuário faça a inserção dos dados, eu preciso fazer a leitura. Então, nesse exemplo aqui, é mais adequado usar o faça enquanto. Você pode até perguntar, mas no outro exemplo você usou e funcionou. Só que no outro exemplo eu tive que forçar um valor inicial. Lembre que eu inicializei a temperatura com 36,5. Né? Eu estava forçando ali um valor logo de cara. Aqui eu não preciso forçar, aqui eu deixo o usuário digitar. Se o usuário digitar de primeira o valor 37, por exemplo, tudo bem, ele já vai dizer que está com febre logo de cara também. Mas a diferença é que aqui, como eu preciso do usuário, eu dou a oportunidade ao usuário de digitar o valor, né? Então, no faça enquanto, sempre vai ter pelo menos uma execução, na verdade, né? Tá, e como é que eu vou saber em qual caso eu uso um ou outro? Aí vai depender da situação, né? Por via de regra, você usa o faça enquanto quando você depende da entrada de um valor, né? Você precisa que aquele valor seja lido primeiro, para poder decidir se repete ou não. Por via de regra é isso aí. Como eu já disse antes, a prática que vai te levar a uma melhor compreensão de como elaborar os algoritmos, né, que você vai precisar. Quanto mais você pratica, mais você vai conhecendo as opções, as possibilidades, e aí você vai fazer melhor uso das instruções de acordo com a situação que você estiver enfrentando, né? Ou seja, nunca deixe de praticar a programação. E um último problema, né? Solicite 2 números ao usuário e faça a multiplicação entre eles. Após exibir o resultado, pergunte ao usuário se quer fazer uma nova multiplicação. Aqui é uma coisa simples, né? Multiplicação, tá?
Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou usar números reais, né? Real, A e B. Vou botar A, B e R de resultado. Escreva, digite um número, leia A. Então, ou seja, esse código aqui ele vai pedir o primeiro número para o usuário, que eu vou chamar de A. Na verdade, vou colocar na variável A. Né? Aí eu posso pedir o segundo número, digite outro número, leia B. Então, eu vou ter os dois números, A e B, e agora eu posso multiplicar. De que forma? R igual a A vezes B. A gente já aprendeu multiplicação aritmética em geral, né? Na primeira parte. Eu posso digitar aqui agora na tela o resultado. Resultado vai ser o R. Se eu executar esse programa, digito o número 2.5, outro número 4, resultado 10. Funcionou perfeitamente. Pede o seguinte, o problema pede que faça a multiplicação, depois pergunte ao usuário se ele quer fazer outra multiplicação. Aqui, do jeito que está feito esse código, ele só faz uma multiplicação e acabou. Tá, como é que eu vou resolver isso? Eu vou criar uma outra variável, vou chamar ela de cadeia, e vou chamar de repete. E vou fazer o seguinte, vou usar agora o que? Posso usar o enquanto ou posso usar o faça. Nesse caso, como eu quero que o usuário responda se quer repetir ou não, preciso da entrada do usuário, o mais ideal é usar o faça. Vou fazer o faça, vou abrir aqui, deixa eu dar só uma indentada nesse código. E vou repetir enquanto repete foi igual a sim. Só que aqui eu tenho que perguntar, né? Escreva, deseja repetir? As opções vão sim ou não. E leia, repete. Pronto. E aqui no final vou acrescentar mais uma coisa ainda, né? No final do faça, né? Vou dar um tchau ao usuário. Então como é que ficou nosso código, né? Declarei as 3 variáveis numéricas, né? Que eu vou usar para conta, para o cálculo. E declarei uma variável tipo cadeia repete. Por que cadeia? Porque eu vou digitar texto, né? Eu vou digitar a palavra sim ou não. E eu tenho o meu faça enquanto, né? O meu faça enquanto eu vou executar aqui o programa, né? Da multiplicação. No final do resultado, pergunto se é para repetir ou não. Vou fazer a leitura. Se o usuário digitar sim, né? Ele vai repetir novamente o faça enquanto. Se ele não digitar sim, na verdade, se ele digitar qualquer coisa que não seja assim, né? Já que como funciona o enquanto, né? Se for diferente de sim, ele vai encerrar a repetição e dar um tchau. Então vamos testar aqui. Novamente número 2.5, outro número 4, 10. Deseja repetir? Sim. Digite número 3, 6, 18. Deseja repetir? Se eu digitar aqui não, dá tchau e acabou o programa, certo? Então repare que facilmente a gente resolveu esse problema usando o faça enquanto. Poderia ser o enquanto puro? Poderia, só que aí você tem que botar aqui repete igual assim logo de cara, né? Você tem que começar já com repete igual assim. E tá aí, né? A gente conseguiu fazer laços de repetição, a gente fez aí uns 3, 4 exemplos, né? Se contar os dois de temperatura, fizemos 4 exemplos. E essa é a estrutura básica de um laço de repetição de Portugal, né? Você tem ali, né? Uma estrutura de condição, né? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetir aquele código e finalizado, deixou de ser verdadeiro, encerra a repetição e dá sequência ao programa, né? E aqui a gente termina essa primeira parte, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado no aprendizado de vocês. E daqui a pouco vai ter a segunda parte, que é o que? Repetição para. Valeu? Dá o like aí, se inscreve, ó, e cafezinho para programar. Até mais.